O profeta Jeremias, a mensagem transformadora e inspiradora de fé e redenção revelada em 40 anos. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, a palavra do Senhor veio a Jeremias, filho de Uquias, sacerdote da cidade de Anatoque. A terra fervilhava com a idolatria e a corrupção que dominavam a vida do povo de Judá. Neste ambiente de decadência moral e espiritual, Jeremias cresceu em uma família sacerdotal, imbuído de um profundo respeito e temor por Yahvé. Desde sua juventude, ele buscava entender seu papel nas promessas da aliança de Deus, consciente do peso que isso significava para um verdadeiro adorador do Senhor. Foi então que Deus o chamou para ser seu profeta. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de saíres da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta, disse o Senhor. Mas a hesitação tomou conta do coração de Jeremias, que sentia-se inadequado diante da magnitude da responsabilidade que lhe era confiada. Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque sou uma criança, exclamou ele, sentindo o peso da missão que o aguardava. As fervilhantes ruas de Jerusalém, ao mesmo tempo reverberavam a grandiosidade do templo e o lamento por suas práticas infiéis. O templo, outrora glorioso, agora ecoava apenas murmúrios de deuses falsos, líderes corruptos distorciam a verdade, e o povo se perdia em suas próprias transgressões. Com voz firme, Jeremias lançou suas palavras como flechas, clamando por justiça divina e arrependimento genuíno, atingindo as almas endurecidas de homens e mulheres que se afastavam da aliança. Durante 4 décadas, ele não conheceu descanso. As constantes oposições não o fizeram calar, pelo contrário, intensificaram sua mensagem. Ele gritou em meio ao caos, alertando sobre a iminente destruição de Jerusalém e o exílio que se aproximava. Suas advertências se tornaram uma canção triste e repetitiva, um apelo angustiante à reflexão e ao retorno ao Senhor. Mesmo quando foi preso e ridicularizado, ele se recusou a silenciar. E enquanto observava sua amada Jerusalém se deteriorar, lágrimas frequentemente misturavam-se à poeira das ruas. O dia fatídico chegou, quando Jeremias foi convocado a se apresentar diante do rei. A cena é tensa, ele estava diante de um monarca que desprezava os mandamentos de Deus, cercado por conselheiros que buscavam apenas palavras confortantes. O que Jeremias tinha a dizer confrontava diretamente a vontade do rei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvirdes as minhas palavras, o que está por vir se concretizará. A pergunta pairava no ar: o que é mais poderoso, a verdade de Deus ou a conveniência de um mundo em ruínas? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As promessas de Deus se entrelaçam na vida de Jeremias, mesmo após a destruição de Jerusalém, há a certeza da restauração. Ele clama por um novo pacto, onde a lei será escrita nos corações de todos, confirmando que a fidelidade divina nunca falhará. Contudo, o clímax de sua vida se aproxima, e a queda de Jerusalém pesa tristemente sobre seus ombros. Enquanto os sinais de destruição começam a se concretizar durante o cerco da Babilônia, a incerteza quanto ao futuro invade seu coração. Permanecendo como o último mensageiro de esperança, a história de Jeremias, com seu clamor ressonante, aguarda a resposta da aliança e a revelação da redenção que só Deus pode proporcionar. Enquanto a poeira se erguia sob os pés das tropas babilônicas, Jeremias contemplava as muralhas de Jerusalém, sentindo a pressão da incerteza em seu peito. O clamor da cidade, antes vibrante com a adoração a Yahvé, agora ecoava com o tremor de corações aterrorizados, conscientes da iminente calamidade. O Senhor havia falado através de Jeremias, mas os líderes ignoraram seu aviso. A negação do rei Joaquim selou o destino da cidade. Cada palavra profética carregava um fardo pesado. No cerco, Jeremias se viu em meio a uma tempestade de desespero.
As vozes de lamento ecoavam das casas devastadas, famílias divididas choravam pela perda de seus entes. Assim como o Senhor tinha anunciado, a cidade está se tornando um deserto, pensou Jeremias, enquanto ele próprio enfrentava a solidão. A presença do Senhor, embora reconfortante, também trazia uma dor profunda. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer era parte do plano soberano de Deus. O profeta, cercado por escarnecedores, não se intimidou. Em vez disso, ele buscou os momentos em que a voz de Deus ainda podia ser ouvida entre os gritos de angústia. A voz do Senhor clama contra os pastores de Judá, pois eles não têm cuidado do rebanho, advertiu ele, ecoando as palavras que Deus havia lhe confiado. A verdade estava nas raízes da desobediência, a negligência dos líderes resultava na aflição do povo. Certa manhã, quando o sol parecia ocultar sua luz sobre as paredes em ruínas, Jeremias recebeu uma mensagem mais profunda do Senhor. Ele foi instruído a buscar um escriba, Baruque, que se tornaria seu fiel companheiro. Escreve todas as palavras que eu te disser, ordenou Deus, e assim, com a insígnia da responsabilidade emergente, Jeremias e Baruque se reuniram em segredo. A pena rabiscava, mas cada letra revelava o aviso iminente e a esperança de dias melhores. Enquanto ele ditava, o Espírito de Deus o inspirava. A nova aliança virá, e eu porei a minha lei no interior deles, pronunciou Jeremias, ainda que as lágrimas escorressem por seu rosto. O que parecia um eco de desespero se tornava uma promulgação de esperança. A palavra de Deus transcenderia o exílio e viria aqueles que se voltassem para ele. Mas com a esperança, também vinha o terror. As trombetas da batalha soaram ao longe, um lembrete de que o julgamento estava muito próximo. O medo e a dúvida cercavam o coração de Jeremias, mas ele sabia que Deus era fiel. A cidade, prestes a ser tomada, poderia parecer um desfecho trágico, mas nas profundezas da escuridão, umbrosas nuvens se afastariam para revelar uma luz brilhante. Quando as portas de Jerusalém finalmente cederam à invasão, cada grito e lágrima se tornaram um testemunho da verdade profética. As mensagens que Jeremias escreveu ecoariam para gerações. A possibilidade de arrependimento clara diante do povo, mas a realeza se tornará incorruptível, e a palavra de Deus que deveria libertar os oprimidos se tornaria o estandarte da ruína. E enquanto o profeta se misturava com os sobreviventes que buscavam refúgio, ele sentiu a mão do Senhor sobre ele. Uma nova ordem ressoava em seu íntimo, assim diz o Senhor. Em breve, eu levantarei um ramo justo, reinará como rei e prosperará, e ele exercerá juízo e justiça na terra. Palavras que ecoavam em promessa, embora envoltas no mistério da espera. Assim, Jeremias tornou-se um portador da transformação que superaria as sombras da destruição. Com o futuro à sua frente, ele se perguntava, como tudo isso se alinharia aos planos divinos? Havia algo mais profundo, um propósito divino em meio à dor e ao sofrimento que se desdobraria nas próximas gerações. Afinal, quando se levantaria aquele ramo justo que traria verdadeira esperança e redenção para o povo de Deus? Essas perguntas inquietantes permaneciam, desafiando a fé e a perseverança do profeta em tempos obscuros. Enquanto as sombras da destruição cobriam Jerusalém, Jeremias e Baruque se viam emergindo de um luto profundo. O povo clamava por socorro, e o cenário, cheio de agonias e desespero, parecia querer devorar as promessas em que os dois homens haviam confiado. Contudo, no coração de Jeremias, uma certeza persistia, a palavra do Senhor não tinha fim, e um futuro de renovação aguardava aqueles que se voltassem para ele. A cada dia em meio à cidade sitiada, Jeremias buscava fortaleza na oração. Senhor, onde está a tua mão de proteção? Como podem teus planos ser cumpridos em meio a este caos? Clamava ele. A resposta viria em forma de visão, uma imagem de florescendo e de novo crescimento, apesar do deserto ao seu redor. O Senhor falava ao seu espírito, revelando que a esperança não estava perdida. Assim como a árvore cortada pode renascer, assim também a minha aliança se cumprirá, lembrou-se Jeremias, reconhecendo a interconexão entre a dor e a promessa. Baruque, ao seu lado, observava as expressões tensas de seu mestre enquanto ele recebia revelações. O que mais o Senhor lhe disse, profeta? Que palavras devemos escrever para este povo desolado? Perguntou Baruque, com um brilho de determinação em seus olhos.
Jeremias olhou para ele, a tristeza de seu coração contrastando com uma centelha de esperança. Escreva sobre o dia em que o Senhor reunirá seu povo como um pastor cuida de suas ovelhas, disse ele, enquanto a pena dançava sobre o pergaminho. Escreva que as palavras de conforto virão e que eu restaurarei a alegria ao coração de quem clama em meu nome. Aquelas frases, ditadas em meio ao ruído ensurdecedor da batalha, tornaram-se um opúsculo de esperança. Contudo, assim como a brisa pode revelar a tempestade que se aproxima, Jeremias também sabia que o pecado continuava a corroer as almas dos homens. Fazem o mal aos olhos do Senhor e não se voltam para ele, lamentou Jeremias, parte da dor do povo se refletindo em seu coração angustiado. Nessas horas, ele se lembrava da visão que havia recebido, um ramo que brotaria de um tronco cortado. A noite caiu e as escuras nuvens da incerteza se agigantaram sobre as cabeças dos sobreviventes. Mas em meio à escuridão, uma luz brilhava nas promessas de Deus. Em breve, tornarei a trazer aliança com meu povo. Jeremias se lembrou de uma antiga revelação, ensaiando suas palavras em oração. Naquele dia, a eternidade se abrirá, e as portas do céu se abrirão para aqueles que crerem. Um murmúrio de alarme se espalhou entre o povo quando um grupo de soldados babilônicos começou a marchar pelas ruas devastadas. A tensão aumentou, transformando o ar espesso de tristeza em um pressentimento de caos iminente. Porém, quando os soldados chegaram à presença de Jeremias, suas espadas já estavam a postos, eles apenas o observaram, como se buscassem algo que não podiam compreender. Era como se o Senhor tivesse colocado uma barreira protetora ao redor do profeta. Quando um dos babilônios se aproximou e falou, sua voz tinha um eco de incredulidade. Por que não buscas a espada, Jeremias? Qualquer que seja o futuro, não temeu pela própria vida? O profeta ergueu a cabeça, notificando-se na renúncia ao medo. A minha vida está nas mãos do Deus de Israel. A sword of flesh que imprime no ar, for he stand here as a light to these people, respondeu Jeremias, sua voz ressoando com autoridade. O soldado hesitou, as palavras do profeta repletas de poder e esperança o atingiram, gerando um instante de hesitação. Enquanto as paredes da cidade ruíam e a tragédia encobria os rostos das pessoas, a fé de Jeremias lançou um novo alicerce. Quando a cidade for reduzida a pó, o Senhor levantará seu povo novamente, repetiu ele, determinado a não perder a esperança. Mas algo mais se aproximava nas brumas do futuro, algo que Jeremias ainda não compreendia plenamente. Ele sabia que a misericórdia de Deus não acabaria com a ruína que testemunhava. Assim, uma questão ainda perturba seu espírito. Como virão as novas e eternas promessas que ele selou em sua palavra? Quando se manifestará aquele ramo justo que trará verdadeiro consolo e restauração? Ao levantar-se, Jeremias sentiu uma presença eternamente reconfortante, mesmo nas trevas, o eco de uma nova aliança se tornava mais claro a cada dia. E assim, no ruído da destruição, um prelúdio de redenção começava a se formar na história do seu povo. Capítulo 4. A noite avançava, e as estrelas pareciam as únicas testemunhas serenas do lamento de Jerusalém. Jeremias, sem poder dormir, buscava refúgio na oração, permitindo que seu espírito buscasse o Senhor nas profundezas da dor. A cada gemido de sua alma, ele sentia a urgência de transmitir não apenas o juízo, mas também a promessa de restauração. O Senhor havia falado com ele sobre um novo coração, um novo pacto que se levantaria entre o povo. Senhor, como poderá isso acontecer em meio a tanta ruína? Questionava Jeremias, ciente de que a incredulidade permeava o coração de seu povo. E como resposta, a visão que o atormentava começava a tomar forma, uma manhã de esperança, um renascer da aliança com a nação, não mais escrita em tábuas de pedra, mas gravada nas profundezas do ser de cada um. Eis que os trarei de volta para a terra, e pouparei um remanescente, aquele que voltará a clamar por mim. Ecoavam as palavras do Senhor em seu coração. Levando seu fardo ainda mais pesado, ele decidiu se aventurar até o mercado, onde as vozes do povo podiam ser ouvidas. Entre gritos de desespero e murmúrios de traição, Jeremias se fez ouvir. Ó povo de Israel, escutai! Não tema, pois os planos de Deus estão além de vossas compreensões. Em breve, ele se voltará para vós com amor. Os olhares dos presentes eram uma mescla de raiva e desdém. Conheciam o profeta há muito tempo,
e seu ministério parecia apenas trazer calamidade sobre eles. Por que falas de restauração quando Jerusalém se encontra em ruínas? Você não vê o que nossos olhos testemunham, gritou um homem, o desespero em seu rosto a refletir o estado de seu coração. Eu vejo, mas vejo mais além, respondeu Jeremias, sua voz firme como uma rocha. Eu vejo as promessas do Altíssimo. Em um tempo apropriado, ele levantará um ramo justo, e a justiça e a paz reinarão. Por mais densa que seja a escuridão, há uma luz que nunca se apaga. Baruque, que permanecia ao lado, sentiu o peso da esperança em cada palavra do profeta. Ele olhou para os rostos do povo, vislumbrando um profundo desejo de fé sufocado pela dor das circunstâncias. Com coragem, Baruque interveio, seus corações estão feridos, mas um novo amanhecer se aproxima. Creiam, porque o Senhor já havia revelado a um velho homem seu destino, e esse destino é de restauro. O povo começou a murmurar, um pouco de esperança penetrando nas fissuras da desilusão. Durante aqueles breves momentos, um verdadeiro sinal da presença de Deus parecia pairar sobre eles, mostrando que mesmo a mais profunda dor pode ser o precursor de algo maravilhoso. Mas do lado oposto, algo sinistro começava a se formar. Um grupo de nobres da cidade, aqueles que haviam se recalcitrado em fé e justiça, se reuniam para questionar o papel do profeta, como se trouxessem uma tempestade ainda maior. Entre eles estava uma figura sombria, cujo olhar lâmpada parecia refletir a ira não dirigida por um povo quebrado. Levemos Jeremias até o conselho, onde suas palavras possam finalmente ser silenciadas de uma vez por todas, sussurrou um deles, a malignidade transparente em suas intenções. Assim, diante da iminente convocação, Jeremias e Baruque sentiam a tensão do destino desconhecido. Irmão, o que tu sentes? Questionou Baruque, preocupado com os desdobramentos que poderiam alcançar Jerusalém. Eu sinto, respondeu Jeremias, que a mão do Senhor ainda está sobre nós, e é nessas horas que a verdadeira âncora da alma deve se firmar. A promessa do Deus de Israel ainda se cumprirá, e ele nos resgatará, mesmo que através da tribulação. Mas virá uma hora, e essa hora está se aproximando, em que todos saberão que eu não sou apenas profeta do juízo, mas um porta-voz da eterna esperança. Enquanto o cenário de desespero se tornava mais claro, um novo mistério pairava sobre a vida de Jeremias. Quando a luz da verdade se manifestará, e como a humanidade responderá a este ramo que se levantará? Qual será o destino deles, e de nós? Seu espírito cintilava na expectativa da certeza divina. A jornada estava apenas começando, e a sombra da iminência chamava. E assim, entre as promessas e as ameaças, a visão de um futuro prometido ainda permanecia no horizonte, como uma luz incandescente através do nevoeiro do desespero. Capítulo 5. A alvorada rompeu com um céu anobrado, como se a própria criação sentisse o peso da calamidade que afligia a cidade. Jeremias, em sua solidão e angústia, encontrou um momento de paz nas primeiras horas do dia e buscou o Senhor em oração. Suas palavras dançavam em meio a lágrimas. Senhor, a ti clamo, e teu ouvido não se fecha às minhas súplicas. Ó Deus, como posso prosseguir em uma terra que se esqueceu de ti? Enquanto ele orava, uma visão surgiu diante de seus olhos, um campo verdejante que brotava de raízes profundas. Um ramo, forte e esplêndido, surgia entre as árvores secas, e sua folhagem vibrante refletia a esperança de um novo dia. A imagem lhe trouxe paz e renovação, e ele entendeu que a promessa de restauração estava à porta. No mercado, o burburinho do povo ecoava como um eco distante de provação e desespero. Os que outrora eram cúmplices do pecado agora clamavam por socorro. Jeremias se levantou novamente entre a multidão, sua voz elevada como um grito sobre a tempestade que se aproximava. Povo de Jerusalém, escutai as palavras do Senhor. Ele não vos abandonou, nem esquecerá seu pacto com vós. Ajudai-vos a reconhecer a mão de Deus que já está a trabalhar entre vós. Baruque, animado pela visão do profeta, uniu-se a ele. Ó remanescente de Israel, voltai-vos ao Senhor, porque ele ainda é bom. Sua misericórdia se renova a cada manhã, e a esperança não será envergonhada. O eco de suas palavras começou a quebrar a resistência do povo, e alguns começaram a murmurar em resposta, enquanto outros recuavam, agarrando-se às sombras do desespero.
Mas entre a multidão, os nobres ainda conspiravam. O homem de olhar sombrio, que se chamava Pachur, observava as reações de Jeremias com crescente desdém. Com um gesto furtivo, convocou um grupo de homens para levarem Jeremias ao conselho, a fim de avançarem em seus planos malignos. Este profeta traz palavras de insurreição. É tempo de assegurar que sua voz silenciada, ou o povo seguirá sua rebelião. Enquanto isso, Jeremias percebia o olhar opressivo de Pachur e a malícia subjacente em seus sussurros. Com um espírito de resistência, preparou-se para enfrentar o que viria. Ainda que eu seja o alvo de suas ações, sei que meu Redentor vive. Jamais me afastarei da mensagem que ele confiou a mim. O clima de tensão crescia, e o sentimento de urgência envolvia o ar. Um dos nobres, com voz incisiva, conclamou a convocação do conselho. É o nosso dever defender esta cidade contra tais palavras destrutivas. Levemos este profeta adiante, e que Deus proteja a verdade entre nós. Jeremias, tomado pela coragem, enfrentou o conselho com a força que vinha do Senhor. Se eu, nobres de Judá, não são vocês os responsáveis por este desespero? É a sua corrupção que trouxe a calamidade. Mas se vos voltardes ao Senhor, ele vos restaurará. Pois o juízo do Senhor está próximo, e vossa decisão não determinará a verdade que virá. As palavras de Jeremias ressoaram no coração do povo, e alguns começaram a questionar as intenções dos nobres. A multidão crescia em fervor e os rostos mostravam sinais de dúvida. Naquele instante, o soberano plano de Deus parecia se aproximar uma revolução do espírito, não apenas contra opressores visíveis, mas contra a opressão espiritual que dominava as almas. Em meio ao conflito que coava entre os nobres, um silêncio clamava para ser preenchido por ações divinas, e a expectativa na multidão tornava-se palpável. Jeremias, em meio à pressão, lembrava-se da visão do campo verdejante e do ramo que renascia. Eis que fortaleço as pernas dos fracos e levanto os desanimados. Ocultai vosso orgulho, pois é na humildade que encontrareis a vossa salvação. Com essas palavras, a fresta de esperança se abria a cada instante. E no horizonte nublado, uma luz começava a surgir, trazendo junto uma nova revelação. Uma nova aliança estava se formando, não apenas um pacto, mas um chamado universal à restauração e salvação. Estão prontos para receber a verdade que mudará suas vidas? Assim, Jeremias prosseguia, impelido para além da tribulação, onde o mistério da nova aliança de Deus ainda permanecia em suas profundezas, aguardando para ser revelado em sua plenitude. Capítulo 6. A voz de Jeremias ressoava através da praça, levando consigo um peso e uma esperança que penetrava as correntes da opressão. A multidão, agora dividida, murmurava entre si, algumas almas ardendo com o desejo de se voltar para o Senhor, enquanto outras permaneciam resguardadas pelos ecos do medo e do desprezo. O olhar determinante de Pachur não cansava de vigiar, suas intenções sombrias se revelando como nuvens anunciando uma tempestade. Levem-no, gritou Pachur, sua voz cortante como lâmina. Que este desvario não se propague sob nossas vistas. O profeta fala com palavras de insurreição. E com isso, a multidão se agitava, duas bandeiras se levantando, uma em direção à luz da esperança e outra na sombria sombra do conselho. No entanto, a cabeça de Jeremias, embora erguida pela fé, percebeu o perigo crescente. Ele se lembrou da palavra dada pelo Senhor a Moisés: eu estarei com você e serei sua boca, e lhe ensinarei o que has de falar. Êxodo 4:12. Com isso em mente, Jeremias, com um fervor renovado, respondeu àqueles que o levavam: se sou levado à morte, como posso calar a voz do Altíssimo? Vós temeis o homem, mas não temais ao Senhor, que é Deus dos exércitos. Pois o juízo do Senhor está sobre este povo, e é uma palavra que está por se cumprir. As palavras do profeta, imbuídas de fervor, geraram ondas de protesto entre os que pareciam hesitar. Alguns se levantaram, proclamando sua fidelidade ao Deus de Israel: não podemos silenciar a verdade. Este homem clama pela nossa salvação. Mas os nobres, esclerosados em seus corações, rejeitaram, buscando silenciar a voz da verdade a qualquer custo. Baruque, em meio à turbulência, desafiou: serão blindados pela avareza, ou hão de tornar suas faces para o Senhor?
Não somos nós considerados a herança de Deus? Ele se lembrará de nós se clamor levantarmos por restauração. E à medida que os ânimos se inflavam, uma calma profunda despontou na oração silenciosa de Jeremias. Ele sabia que o Senhor estava em sua mente, observando e pronto para agir. Ó Senhor, meu Deus, peço-te que me guies, abre os olhos do povo para que vejam a verdade. Que sua graça seja derramada como chuva entre nós. Nesse momento, uma espessa nuvem de escuridão começou a se erguer sobre Jerusalém. O céu parecia se curvar à instabilidade da terra. A cidade tremeu como se estivesse ciente do próximo desdobramento. Uma voz ressoou, palavra poderosa e incontestável, ecoando como trovão: eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. O pavor tomou conta de Pachur e dos nobres. A manifestação divina estava prestes a quebrar as correntes da opressão que prendiam Jerusalém. Para eles, era um chamado ao arrependimento, um convite à transformação. Em meio a tudo isso, Jeremias, percebendo que a palavra havia começado a emergir, olhou para o povo e proclamou: assim diz o Senhor, voltai para mim de todo o coração, e eu vos restaurarei. Pois aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. E no fundo de seus corações, a semente de esperança cresceu, como a visão do campo verdejante que Jeremias havia contemplado. Mas a batalha espiritual que se erguia ainda não estava resolvida. E enquanto o tumulto aumentava entre os nobres, a verdade começava a se agitar nos corações do povo. Qual seria a decisão final que selaria o destino de Jerusalém? No cerne da inquietação, uma pergunta ressurgia: estarão prontos para a grande revelação que Deus preparou para os seus escolhidos? O horizonte espiritual se agita, trazendo consigo a promessa de um novo pacto, um convite à restauração que, como um mistério ainda a ser desvendado, estava prestes a ser revelado em sua plenitude. Capítulo 7. A agitação da multidão ressoava como um tambor distante, reverberando sob a pressão de um destino incerto. Jeremias, tomado pela consciência de sua missão, viu sob a superfície da inquietude um correndo de almas buscando, mesmo que timidamente, um caminho de volta ao Senhor. Suas palavras, como flechas envidraçadas de esperança, penetravam o ato da negação que o cercava. Na calidez do entardecer, quando o sol começava a se esconder por trás das colinas, a luz dourada que banhava Jerusalém parecia refletir diretamente sobre o rosto do profeta. Ele sentiu a presença do Senhor ao seu redor, como um manto protetor, capacitando-o para o que estava por vir. Em meio ao clamor e gritos suplicantes, uma nova determinação o impulsionou, e ele ergueu a voz mais uma vez: assim diz o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Pachur, que assistia a cena com olhos que transbordavam raiva, não podia mais conter sua fúria. Cala-te! O que você sabe do Senhor? Ele não é aquele que deixou nosso povo na ruína? Se você é um profeta, por que não fala do nosso triunfo, da era de ouro que nossa nação deveria ter? A indignação era palpável, como um veneno que se espalhava entre os nobres, que ardentemente apoiaram sua oração de negação. A resposta de Jeremias foi firme, sua voz cortante: o Senhor não é um farol que se acende apenas para brilhar sobre os triunfos de um rei. Ele é luz em meio às trevas, ajuste no coração da rebeldia. Não se engane, seus juízos buscam restaurar, e não destruir. Os gemidos do povo começaram a se elevar em uma sinfonia de clamor, um eco de arrependimento reunido. Enquanto isso, uma brisa inquietante começou a circular. As folhas das árvores sussurravam promessas, e o céu, outrora azul, começou a se cobrir de nuvens, prenunciando a ação do Senhor. Não apenas um sinal do juízo, mas também da possibilidade de um renascimento. No anseio dentro de Jeremias, uma nova esperança se formava, esmagando as pedras da desconfiança que o cercavam. Retorna, ó Israel, e vive, gritou ele, sua voz se elevando acima do caos. Os que estavam próximos a ele começaram a mover-se de maneira hesitante, como se reconheceram a verdade nas palavras do profeta. Como podemos ser salvos,
questionou uma mulher que, com lágrimas nos olhos, viu em Jeremias um porta-voz para seu desespero. Voltem-se, amada, respondeu o profeta com tantos olhos deleitados em cada um que escutava. O Senhor é misericordioso e perdoador, ele não se recusa ao clamor dos arrependidos. Suas promessas permanecem nuas sobre nós, não importando quão longínquo pareça a restauração. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Ezequiel 36, 26. Entretanto, a tensão se acumulava, e Pachur, tomado por uma raiva crescente, ordenou que aqueles ao seu redor aprisionassem Jeremias. Seus discursos idiotas não levarão a nada. O que se levanta contra nós deve ser silenciado. A multidão se dividiu entre o desejo de ouvir as palavras do profeta e o medo da opressão que se avizinha. À medida que os guardas se aproximavam, Jeremias ergueu as mãos, refletindo uma paz divina que ia além da compreensão humana. O Senhor é seu refúgio, é nele que devem confiar. Ele não deixará que sejamos abatidos em sua obra. A presença do Senhor, naquele momento, era como um manto de proteção. Nesse instante, o céu se rasgou com um relâmpago estrondoso, uma manifestação clara do poder de Deus. Preparem-se! Jeremias exclamou, suas palavras reverberando entre os corações. Pois assim como houve nas trevas, um novo dia despontará para aqueles que buscam. Grande será a revelação do Senhor que trará não apenas juízo, mas a restauração esperada por todos. À medida que a dor da chamada Simei os tornava mais forte, Jeremias sabia que a verdadeira batalha espiritual estava apenas começando. A pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade, estariam eles prontos para a transformação que Deus havia prometido, mesmo em meio ao iminente juízo? Pois a promessa de um novo pacto estava cerca e com ela, a chance de que suas vidas fossem moldadas de acordo com o plano soberano de Deus. Capítulo 8. A multidão estava dividida. Alguns, tocados pela mensagem de Jeremias, elevavam as mãos em um gesto de entrega, enquanto outros, dominados pelo medo e indignação, se afastavam, murmurando contra aquele que se atrevia a falar em nome do Senhor. Entre eles, Pachur, ofegante de raiva, encarava Jeremias como uma serpente pronta para atacar, sua fúria buscando uma forma de silenciar a voz profética. Neste contexto de tensão crescente, o profeta avistou uma jovem mulher, de olhos marejados, que se destacava na confusão. A expressão dela movia seu coração. Com coragem, ele atravessou a multidão até ela. Diga-me, filha de Sião, qual é seu anseio? Perguntou com ternura. Eu busquei o Senhor em meio à minha dor, a jovem confessou. Mas parece que ele se afastou de nós. Como podemos confiar que ele ouvirá nossos clamores? Sua vulnerabilidade irradiava um desespero que tocava o fundo da alma de Jeremias. Amada, o Senhor é fiel, mesmo quando a dor ofusca a visão, respondeu o profeta. Ele não esquece de suas promessas. Lembre-se do que foi escrito, não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:5. Ele anseia por um coração quebrantado, e esse é o primeiro passo para a restauração. A jovem, por um momento, pareceu encontrar conforto, mas imediatamente uma nuvem preocupará-se sobre sua face. Mas o que acontece se nós não nos voltarmos para ele? E se o juízo já vier? Os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, respondeu Jeremias, seu tom se firmando. Ainda há tempo. O arrependimento pode abrir as portas para a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Nesse instante, uma onda de murmúrios se agitou pela multidão. Que é isso que ele está dizendo? A indignação de Pachur era palpável. Seus apelos são vãos. Isso só gerará mais confusão. Mas as palavras de Jeremias ressoavam como um eco divino no coração de muitos. O Senhor nos chama de volta. É na ardência do arrependimento que encontramos a verdadeira liberdade. É Ele quem dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum, Isaías 42:29. Agora, não vejam o juízo como uma condenação, mas como um convite à transformação. Nesse momento, um trovão rebombou sobre eles, como uma confirmação do céu, fazendo todos estremecerem.
Acelerando o passo, Jeremias levantou a voz novamente, invocando a atenção de todos. Sim. O Senhor pode transformar suas cinzas em beleza, suas mágoas em louvor. E assim, no meio do clamor da multidão, a esperança começou a renascer. Algumas almas vacilantes começaram a se mover em direção a Jeremias, seus rostos iluminados com a centelha da adoção espiritual que trazia um legado ancestral. Nós nos voltaremos, disseram eles, unindo-se em um clamor de arrependimento, um clamor que ecoava a administração de um novo pacto. Entretanto, do fundo da multidão, um homem de semblante sombrio se destacou. Era um sacerdote do templo, subindo rapidamente para se colocar entre o povo e o profeta. Jeremias! Você está trazendo a discórdia. Não podemos aceitar essa mensagem de restauração. Nossos sacrifícios são suficientes. O altar já está cheio. Seu tom era agressivo, repleto de desafio. E então, um silêncio pesado caiu sobre a multidão. O céu escurecia cada vez mais, similar ao ambiente de tensão que se formou. Olhares curiosos e temerosos se viraram para Jeremias, que, com um semblante sereno, enfrentou o sacerdote. Não são apenas rituais e sacrifícios, mas o arrependimento sincero que agrada ao Senhor, declarou ele, e suas palavras, embora audaciosas, carregavam a paixão de quem compreendia a profundidade do amor divino. E em meio à audósia que se fundava, Jeremias lançou uma pergunta vital na atmosfera carregada de tensão: estão prontos para abandonar as vozes que se levantam contra a vontade de Deus? O desfecho não está nas cerimônias, mas na entrega total a Ele. Os corações, agora divididos, reverberavam com a expectativa do que viria. Aquela pergunta deixaria uma indagação poderosa nas mentes e corações. Como aceitar a súplica de transformação que Deus sempre planejou? A tempestade visual e espiritual anunciava que algo grandioso estava por vir, e o Senhor já havia preparado um novo coração. O que ainda não sabiam era que, neste processo de transformação, se revelaria a verdadeira grandeza do plano soberano de Deus, e assim o desfecho vislumbrava na promessa de um futuro repleto de luz e redenção, onde o amor do Pai se manifestaria como nunca antes. Capítulo 9. A tensão na multidão pairava como nuvens escuras, prenunciando a tempestade que se aproximava. Pashur, dominado por sua ira e obstinação, levantou a mão, ordenando silêncio. Homens e mulheres de Judá! O que dizemos a esse homem selvagem que se atreve a falar em nome do Senhor? Devemos nos manter firmes em nossas tradições. Os murmúrios cessaram, mas a faísca de revolta já havia sido acesa. Muitos olhavam para Jeremias, que permanecia firme, seu espírito resignado e determinado, seus olhos fixos no sacerdote que tentava despistar a verdade e a esperança. Jeremias sentia que o mal se erguia frente a ele, como um soldado querendo subverter a vontade de Deus. É a tradição que traz vida, questionou linhas de emoção fervorosa em sua voz. O Senhor, em sua misericórdia, já nos mostrou que não é no altar cheio de sacrifícios, mas nos corações quebrantados que ele encontra seu prazer. Porque assim diz o Senhor, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31:31. O Senhor quer restaurar não apenas o altar, mas a própria essência do seu povo. Enquanto suas palavras pulsavam no coração da multidão, uma nuvem pesada se formou no céu, e o ar tornou-se tenso com um pressentimento divino. A jovem mulher que Jeremias havia encontrado antes olhou para ele com esperança renovada, embora a dúvida ainda a assombrasse. O profeta percebeu isso e, como se captasse o clamor de sua alma, aproximou-se dela novamente, falando com um tom solidário. Não temas, filha de Sião. O Senhor te vê, e Ele é bom. Aí está, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Essa luta não é em vão, pois a vitória pertence ao Senhor, e Ele tem um propósito para nós ainda que pareça distante. Olhe para mim, e confie na promessa de um novo amanhã. Com essas palavras, ele não falava apenas para a jovem, ele proclamava esperança sobre o povo, despertando sua coragem adormecida. Porém, a hostilidade não diminuía. Pashur, irado, se virou para o povo. Vocês estão dispostos a seguir as palavras desse homem? Sabem que suas ideias podem nos levar à destruição.
Uma divisão havia ocorrido entre o povo, as vozes se levantando em um clamor coletivo. Havia almas que antes vacilavam, agora firmes em sua resolução de ouvir o que Deus tinha a dizer. Um homem, de coração quebrantado, levantou-se, a voz trêmula, mas determinada. Se é o Senhor quem fala através de Jeremias, quem somos nós para nos opormos? O clamor de arrependimento começou a ecoar mais forte entre a multidão, como uma onda a se agitar na tempestade. O sacerdote sentia a pressão de sua posição escorregar por suas mãos, o semblante de Pachur se tornava sombrio, como se uma tempestade de emoções internas estivesse prestes a transbordar. O céu, com seu tom ameaçador, esboçava o poder de Deus, enquanto uma voz poderosa e potente sussurrou ao coração de Jeremias, trazendo uma nova revelação: talvez você seja o vaso que eu escolhi para anunciar a realização da promessa. Mas, Jeremias, preste atenção, as consequências da rejeição são reais. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade de suas palavras. O Senhor não deseja juízo, mas um retorno ao seu amor. O chamado para o arrependimento é um dom, e não um fardo. Ele prometeu que vestiria seu povo com vestes brancas e purificaria suas iniquidades. Pachur bradou em desafio: se for assim, que se faça. Mas não se enganem. Eu e todos nós seremos os guardiões de nossa tradição. E agora, tremendo pela sua raiva, ele não percebeu que a tempestade não era apenas sobre seus princípios, mas um aviso de algo muito maior. Ao mesmo tempo, Jeremias, sentindo a urgência da situação, olhou para a jovem mais uma vez e elevou a voz. Eis o que o Senhor promete: o dia da salvação vem e a luz da esperança brilhará entre as trevas. Convocai todos os perdidos, pois eu restaurarei a alegria que foi perdida. A última frase reverberou como um eco celestial. O território estava preparado para escolher entre obediência ou rebelião, entre vida ou morte. O que acontecerá agora? O chamado de Deus se tornava cada vez mais claro, mas a decisão do povo pesava sobre seus ombros. E assim, Jeremias se perguntava em sua alma: será que a desobediência levaria ao cumprimento dos planos divinos de uma forma que eles não previam? O plano soberano de Deus estava em movimento, mas que caminho o povo escolheria seguir? Capítulo 10. O clima tornou-se ainda mais tenso à medida que o sol se escondia atrás das nuvens carregadas, uma síntese do clamor emocional que pulsava no coração do povo. Jeremias, ciente de que as palavras de sua vida estavam diante de uma encruzilhada, percebeu a gravidade da resposta dos seus compatriotas. Ele se ergueu, convencido de que seu chamado era não apenas para profetizar, mas para guiar o povo à luz nas trevas. Ó povo de Judá, prestai atenção, ele bradou, sua voz cortante no ar pesado. As vozes que ecoam em vossos corações celam-se contra o que o Senhor tem preparado. Ele deseja liberdade, e não escravidão, alegria, e não desespero. Vinde, irmãos, e deixai a escuridão para trás, pois o Criador das luzes está a chamar-vos. Pachur, a mente consumida pela vingança, ferveu de fúria. Este homem não traz nada mais que declarações sem fundamento. Ele quer nos afastar da sabedoria dos nossos pais, arrastando-nos para a ruína, disse ele, dirigindo-se à multidão. Seu olhar conturbado buscava qualquer sinal de lealdade, um apoio que sustentasse sua posição de poder. Mas entre a multidão, a jovem mulher que antes buscou no profeta a esperança tomou coragem. Quando veremos o juízo, Pachur? Ela questionou com voz trêmula, mas firme. Quando o Senhor nos chamou por meio de Jeremias, as palavras de um homem não foram vãs. O que temos visto aqui é a necessidade de um coração transformado, um novo começo. As palavras da jovem ecoaram com um peso que ninguém mais conseguiria ignorar. Muitos começaram a murmurar em apoio à sua posição, desafiando o ódio instigado por Pachur. A batalha espiritual já começava a dar os seus sinais, não apenas um confronto físico, mas um embate de corações entre a gravidade da transformação e a resistência à verdade. Despertai, ó Judá, gritou Jeremias, entre os aplausos e vaias da multidão. Assim diz o Senhor: eu derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Eu trarei um novo sopro de vida àqueles que pedirem. O nosso Deus é um Deus misericordioso, que não se alegra no juízo, e sim na redenção dos que clamam.
A multidão, agora fervendo de emoção, balançava entre os extremos, e os ânimos estavam prestes a explodir. Os nobres cerraram fileiras, o pavor refletido nos rostos deles, incitando um clima de autodefesa. Se não pararmos este homem, toda a cidade sucumbirá à ruína, afirmou um dos nobres em uma tentativa de apelar ao medo coletivo. Não temais, e não vos envergonheis de ouvir a verdade. Gritou Jeremias, sua fé animando as esperanças meio surpreendidas ao seu redor. O Senhor está nos prometendo algo tão grande que não pode ser ocultado. Essa nova aliança que virá traz consigo a redenção por meio de um ramo justo, alguém que irá restaurar a vida após a terra de desolação. Mas Pachur, sempre determinada a destruir o espírito de revolta que germinava, gritou, levaremos este homem ao açoite, e suas palavras serão silenciadas. Ele, então, gesticulou com a mão para que os guardas o levassem. No entanto, ao ver a determinação nos olhos não assustados do povo ao seu redor, Jeremias permaneceu de pé, erguendo as mãos. Sejais fortes. A batalha não é minha, mas do Senhor. Ele está aqui para salvar a sua herança. Não é o juízo que ele deseja, mas a reconciliação de seus amados. Como um raio cortando as sombras densas, uma tremenda presença se fez sentir. O céu pareceu ecoar um aviso, nuvens mais escuras se formaram, e um vento sussurrou através do mercado. Todos, surpresos, sentiram as vibrações do céu, como se a própria criação estivesse à espera de uma resposta. Convertendo discursos vazios em uma sinfonia de arrependimento e esperança, a multidão recomeçou a clamar por redenção. Senhor, perdoa-nos! Alguns gritaram. Nós nos voltamos para ti, precisamos da sua graça. E assim, o espírito do arrependimento começou a se disseminar uma verdadeira revolução espiritual. Porém, mesmo com as vozes de arrependimento crescendo a cada instante, uma última pergunta pairava no ar, como um eco de bondade do próprio Senhor: quando realmente se manifestará o ramo justo, o rei que reinará sobre nós? Enquanto a agitação se intensificava, Jeremias sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer, mas a questão do tempo permanecia como um mistério, a sinalizar que o plano soberano de Deus se desdobraria em breve. A tempestade que se aproximava simbolizava não apenas a ira, mas também a promessa da renovação. Com cada coração tocado pela mensagem transformadora, o chão da tradição estava prestes a ser fortemente abalado, e a liberação da palavra divina estava à porta. Jeremias sabia que a resposta não estava longe, a verdadeira luz da esperança aguardava para rasgar a escuridão do desespero.